Como é que você lida com as mudanças? É interessante meditar sobre isso, como a gente se relaciona com esse tema. Porque, apesar de reconhecermos que as mudanças são necessárias, e muitos, inclusive, clamamos por mudanças, poucos são os que estão realmente dispostos a mudar. Nós temos uma tendência natural para a inércia. Talvez por medo, já que toda mudança nos leva, de alguma forma, a um terreno desconhecido, ou por preguiça, afinal, mudar sempre dá um pouco de trabalho e nos tira da nossa zona de conforto. Mas uma das razões mais fortes, me parece, para a gente resistir tanto à mudança, é o receio de perder algo que nos custou muito para conquistar. Toda mudança implica em abrir mão de alguma coisa. E eu não estou falando somente de coisas materiais, falo de abrir mão de ideias que perderam a validade, de convicções, de certezas. O fato é que, querendo ou não, escolhendo ou não, estamos sempre perdendo e ganhando. Emerson, um escritor e filósofo americano que viveu no século XIX, dizia que para cada coisa que perdemos, ganhamos algo. E para cada coisa que ganhamos, obviamente, perdemos algo. E não é assim mesmo. Quando éramos crianças, não víamos a hora de ficar adultos. Aí depois, quando adultos, nos lamentamos porque perdemos a nossa infância. Quando amamos alguém, queremos ficar junto com essa pessoa, construir uma vida em comum, eventualmente ter filhos. Aí depois vem aqueles momentos em que a gente pensa, como era bom viver sozinho. A gente tem que entender que não dá para desejar uma mudança e não querer o que vem junto com ela. Um outro aspecto interessante é que muitas vezes, quando queremos que haja mudanças, a gente se refere à mudança dos outros. Queremos que a sociedade mude, queremos que o sistema mude, queremos que os outros mudem, até como condição, às vezes, para conviver conosco. Mas e nós? Não, comigo está tudo certo, não preciso mudar nada. A gente tem dificuldade até em aceitar as mudanças que são próprias da vida, principalmente aquelas que vêm com o passar do tempo. O fato é que a mudança, a impermanência, é a essência da vida. Se observarmos o universo, a natureza, as sociedades, tudo muda, independente da nossa vontade. Nós mudamos, nossos amigos mudam, as pessoas que a gente ama mudam, o comportamento, os costumes e até o meio ambiente também mudam. O que até há pouco parecia normal e correto, agora é considerado inadequado. O que ontem era agradável e seguro, hoje é uma ameaça. E o amanhã, como será? Quando conquistamos um bem material, uma compreensão intelectual, ou até mesmo um afeto, nós achamos que é nosso para sempre. Mas aí surge uma dificuldade, uma doença, um desentendimento e nos tira do eixo. Às vezes uma nova descoberta da ciência coloca por terra tudo aquilo que a gente acreditava. E por último, a velhice e a morte nos separam do que nos custa tanto deixar. Apesar de compreendermos que é assim, nós passamos boa parte da vida a lutar para manter os bens que conquistamos, sejam eles materiais, intelectuais e até mesmo espirituais. Fazemos o mesmo com as ideias. Nos aferramos tanto ao que a gente acredita que nos custa muito mudar de ideia. Abrir a cabeça, abrir a porta da mente para uma nova possibilidade. Quando a gente alcança uma compreensão que nos satisfaz, a gente a confunde com a verdade. E passamos a defendê-la com unhas e dentes, gerando conflitos com os que não pensam como nós. Às vezes, dentro da própria família, o que é pior, não? Ou seja, nós tendemos para a cristalização, para o estático, um estado que é contrário à vida. Essa discrepância entre um mundo de mudanças contínuas e esse anseio humano pela permanência, obviamente traz sofrimentos, gera insegurança, ansiedade, medo. Então, como lidar com as mudanças? Eu acho que a forma que nós temos para nos relacionarmos de uma maneira saudável com as mudanças, primeiro é aceitá-las. Até porque a maior parte delas está fora do nosso controle. Segundo, flexibilizar um pouco a nossa maneira de pensar e de viver.
Embora a gente não possa evitar a mudança, está nas nossas mãos fazer dela uma fonte de compreensão e de sabedoria, já que o tempo e a própria mudança, as próprias mudanças, nos ensinam a distinguir o que é transitório do que é permanente. Se nós praticamos a aceitação e o desapego, talvez a gente descubra a liberdade e passe a reverenciar a vida como ela é, como ela se apresenta em cada momento. Desenvolvemos dessa forma o hábito de apoiar-nos em valores permanentes, que nada nem ninguém pode nos tirar. A experiência que expande o nosso estado de consciência e o próprio grau de amor que a gente alcança, nada nem ninguém pode nos tirar. São nossos para sempre. Estão além do que a gente pode perder. Pelo contrário, podemos até ampliá-los e aprofundá-los cada vez mais. No fundo, as mudanças são o motor do desenvolvimento humano, são o motor do nosso desenvolvimento. E abrir-nos a elas é abrir-nos ao fluxo da vida.